primeiro, cuidar da vida e, segundo, cuidar da economia. As duas ações são complementares, na medida em que eu cuido da saúde, que eu cuido da vida, eu encurto o período necessário para que a economia se recupere. Já está comprovado, nas evidências dos outros países, isso está reconhecido pela OCDE, está reconhecido pelo Fundo Monetário Internacional, está reconhecido pelo Banco Mundial. Eu só mencionando essas organizações multilaterais, porque são organizações normalmente muito conservadoras. E eles não falam, não reconhecem isso como ato de rebeldia, não, porque a evidência é essa. Então, sim, manter comércio aberto ou escancarado, como nós estamos, manipulação das pessoas, como está sendo mantido, assegurar a circulação das pessoas de qualquer jeito, seja na praia, seja em automóveis, nos próprios ônibus. Não é? E é importante que a gente destaque, não é? Uma notícia que foi veiculada na imprensa local, não é? Que demonstra o quê? Quase que 50% dos casos identificados naquela amostra de pesquisa para saber se estava ou não, quando tinha contraído ou não, eram de pessoas que tinham passado pelo menos 2 horas no transporte público ao longo da semana. E quem é que passa? Quem é que passa? Os trabalhadores. São os trabalhadores, são as trabalhadoras, né, que ou para estar lá no comércio, ou para ir às nossas casas, para vir às nossas casas, fazer serviços que muitas vezes nós mesmos poderíamos fazer. Né? Se nós tivéssemos a consciência, tenho pessoas idosas, ou eu tenho também pessoas, tem criança, eu preciso de alguém me ajudar na manutenção da casa, uma vez por semana, mas tem gente que continua com o mesmo atendimento, né, de pessoas no trato doméstico. E aí, a equação é simples. As pessoas vêm num ônibus, né, ou contraem a Covid no ônibus, ou contraem a Covid no convívio, no local de trabalho, porque as pessoas daquela casa ou daquele estabelecimento circulam livremente, inclusive pelas praias, e aí voltam para onde? Voltam para os seus bairros, para as suas favelas, os seus bairros pobres, né? E aí levando também ao vírus. Ou seja, uma grande perversidade. Os bairros onde tem a maior incidência, né, Jardim Camburi, Praia da Costa, né, esses bairros mais ricos, mas os bairros onde mais está morrendo a população são os bairros periféricos, né? E, Ivonete, por que disso? Porque se eu moro num bairro de classe média, num apartamento ou numa casa com 60 metros quadrados, eu tenho condições, primeiro que eu já tenho uma saúde melhor cuidada, porque estou alimentado desde a gestação. Né? Sempre fui bem alimentado, sempre fui bem cuidado, sempre fiz revisões médicas, tenho bom atendimento médico hospitalar. Então, essas pessoas, quando contraem, conseguem se curar em casa, tendo um bom atendimento à distância por parte de médicos, enfermeiros, etc., etc., e tendo a assistência daquelas pessoas que vão levar a comida ali prontinha, bonitinha. Então, se recuperam. O que é pior? Ao invés de reconhecerem o privilégio de terem saído da doença, em função de todas as circunstâncias favoráveis a que eles se recuperem, há uma tendência de dizer, está vendo, isso aí é muito superável, não é tão difícil. Tem gente, inclusive, chamando de gripezinha. Né? E aí você ainda, né?
Aí você tem publicidade de planos de saúde que colocam lá um dos seus associados com a plaquinha, né? Eu sobrevivi ao Covid, fiquei 30 dias e sobrevivi. O que é que está por trás dessa mensagem? Ó, coisa não é tão grave quanto está fazendo. Mas aquelas pessoas que contraíram a doença, direto ou indiretamente, nesses bairros onde as pessoas, felizmente, estão sobrevivendo bem, eu não quero que ninguém morra, não. Estão levando para os seus bairros, estão contaminando lá, e aí o índice de mortes é muito maior nesses bairros mais pobres. Arlindo, falar agora um pouco sobre esse cuidado, né? Quer dizer, estamos falando o tempo todo, cuidado enquanto essencial para a vida social e econômica. Antes de você falar, que já estamos já nos nossos 13 minutos finais, eu quero também colocar, assim, o que eu tenho presenciado e acompanhado nessa questão do cuidado. A Oficina da Solidariedade, nós já, juntamente com costureiras voluntárias, né, de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Guarapari, já confeccionaram mais de 8.000 máscaras, e essas máscaras todas distribuídas para a população de rua, para as pessoas que não têm condição de comprar e que vão buscar uma cesta básica na escola, ou uma cesta básica num projeto. Então, recebe também a máscara, também para os quilombolas no sul do estado, foram também enviadas para o pessoal do MTA. Então, e o prazer assim, com que essas costureiras que estão em casa e falam, eu me sinto bem podendo fazer alguma coisa para o meu próximo, né? E junto com isso também os enxovais de bebês. Foram 7 bebês, agora aumentaram para mais 2, são 9 bebês, assim, que também, tanto as costureiras estão fazendo o enxovalzinho, como as pessoas estão doando. E aí a Ivana falou, fala do projeto na live, porque as pessoas que doam também querem ouvir dizer para onde foi, não é? O dinheirinho que eu doei. Então, assim, dizer que esse cuidado, né? Porque o cuidado de mim, como você falou, mês passado, né? O cuidado de mim, ele passa pelo cuidado da outra pessoa. Mais do que nunca, né? Está essa... eu não vivo só, eu não posso. Essa corrente aí de dependência, de ajuda, de cuidado. E nesse momento de profunda tristeza, de que estamos todos nós correndo riscos seríssimos, né? Aflora uma solidariedade que é uma bênção. Uma solidariedade que precisaria ser apoiada por atitudes de governos, e aí prefeituras, governo do Estado, atitudes de governo que potencializassem essa solidariedade para as máscaras, para as cestas básicas, para o cuidar das gestantes, para o cuidar dos bebês, para o cuidar da população, porque temos movimentos populares aí, medindo temperatura, né, acompanhando as pessoas. Essa solidariedade precisaria ser apoiada e potencializada por governos com muito pouco recurso. Para quê? Para que também se pudesse cuidar daqueles acometidos da doença, que não tem como se cuidar em casa, para algum tipo de alojamento onde pudessem ter um atendimento antes de ir para o hospital, porque muitos desses casos poderiam ser resolvidos no próprio bairro, né, se tivessem alguma instalação minimamente digna e em condições de dar esses primeiros atendimentos. Né? Esta solidariedade, Ivonete, poderia ser muito potencializada se o governo abrisse frentes de trabalho,
usando a mão de obra local no próprio bairro. Imagina o potencial que a solidariedade poderia ser apoiada por atitudes de governo, inclusive com recursos financeiros, né? Poderíamos estar fazendo em termos de melhorar as condições de habitação, as condições de abastecimento d'água, tratamento de lixo, as condições das escolas, as condições do posto de saúde ou de alguma coisa que pudesse ser adaptado para o atendimento. Ou seja, o quanto poderíamos estar semeando as plantas que vão ser portadoras do chamado novo normal, se esta solidariedade fosse vista fosse valorizada por governos para que ela pudesse ser muito mais ampliada. Porque é lógico que, se tiver um mínimo de remuneração, não é, você estará... E a distribuição de renda que se faz dessa maneira. Claro. A renda mínima. Por que não dá renda mínima para... Por que não apoia uma empresa ali do local, um comércio ali do local, para que ele possa vender a crédito ou fazer alguma coisa? Ou seja, tem inúmeras atitudes, inúmeras ações que são possíveis e que, eu quero insistir, não são ações apenas emergenciais do ponto de vista da pandemia, não são ações simplesmente emergenciais do ponto de vista da crise econômica. Elas são ações que podem ser semeadoras do futuro que nós queremos, do chamado novo normal. Porque até a pandemia, as pessoas estavam nas ruas, estavam nas favelas, estavam nas ruas, nos bairros mais pobres, com uma infraestrutura muito precária e, inclusive, de tecnologia, né? Já conversamos tanto sobre isso aqui, e que agora podem ser melhoradas e sairmos para um novo normal, onde haja mais justiça social, exista menos exclusão social, exista mais paz, porque no fim é só isso que a gente quer. E podermos, como você fala, essa semeadora, né? Por exemplo, eu mudei totalmente a minha prática, primeiro porque eu estou muito mais em casa. Em vez de comprar comida, eu faço a minha própria comida. Segundo, eu não vou ao supermercado, porque tem os pequenos que estão vendendo na rua, ou o próprio NPA, né, que entrega em casa. Entregando em casa, né? Então, assim, valorizar esse pequeno comércio, o comércio local, acho que é uma iniciativa que a gente estamos fazendo e que também não terá volta, né? Vamos deixar de ficar enriquecendo ainda mais aquele grande, que vamos ajudar esse pequeno que está precisando e que está, às vezes, até tendo que fechar as portas. Exatamente. E aí eu acho que, sim, o governo, principalmente o governo do Estado, tem a responsabilidade também em convocar o grande comércio e dizer, olha, eu quero que você dê prioridade às compras dos produtores locais. Mas, obviamente, que isso tem que mudar, tem que sair da zona de conforto. O governo tem que sair da zona de conforto para convocar esses empresários, colocar numa mesma mesa, né, fornecedores, pequenos fornecedores, MPA, MST, pequenos comerciantes, pequenos industriais, pequenos tudo, junto a esses grandes demandantes, de, olha, o quê? Não precisa ser benevolente, não precisa fazer filantropia, não. Apenas considere comprar deles se eles conseguirem entregar para vocês produtos a preços compatíveis e a qualidade compatível com aquilo que vocês hoje compram de fora.
e que compram de multinacionais. Mas diga qual é a demanda. Diga qual é a demanda. Fale aí para uma oficina metal-mecânica, quantas camas precisa no hospital, quantos respiradores precisa, e veja se ele consegue produzir. Eu não tenho dúvida nenhuma que consegue. Eu não tenho dúvida nenhuma que consegue. Basta um pouquinho de vontade política. Ele tem que ter vontade. Se não tiver vontade, eu sempre digo o seguinte, se tentar, corre o risco de conseguir. Se não tentar, tenha certeza que não consegue. Sim. E eu quero deixar claro que nós temos inúmeros exemplos no passado recente, tanto do Brasil quanto no Espírito Santo, onde a ação do governo pode sim estimular a atividade de micro, pequenas e médias empresas no próprio Estado. E, repetindo, micro, pequenas e médias empresas são os grandes geradores de postos de trabalho e são grandes distribuidores de renda, contrariamente a essas chamadas grandes empresas ou chamados grandes projetos de impacto que têm uma capacidade de se colocar na mídia como de importância econômica que não tem para a economia local. Uhum. Estamos caminhando então para o final, né? Eu quero agradecer aí a presença, né, das pessoas que participaram, estão aí desde o início, a Jerusa, o Gabriel, a Ivana, a Arlete, a Helena Rosa, o Helder entrou, mas eu acho que ele deve ter saído, porque deve ter outro compromisso, o Perli, a Alexandra, a irmã Ilma no Pará e outros mais que eu não estou vendo. Lembrar que amanhã teremos a live com o Perli Cipriano, nesse mesmo horário, às 18 horas, ele vai nos conversar um pouco sobre direitos humanos e as religiões. Maravilha, que maravilha, que maravilha. E com você, né, Arlindo Vilas, que a gente tem esse encontro marcado, essa conversa informal, e eu quero, o pessoal hoje ficou mais quieto, mas podem participar, podem fazer questionamentos. E acima de tudo, vamos pedir a essas pessoas que participam, que estão nessa conversa, lamentavelmente, essa nossa plataforma não permite uma conversa uma presença maior de vocês na conversa, mas, por favor, passem para a Ivonete, vocês têm o Instagram dela, passa para a Ivonete temas de interesse, perguntas de interesse, né? Para a gente transformar essa nossa prosa em mais participativa. Eu fico muito feliz quando eu recebo, alguns casos, das pessoas que passam ou já passaram por aqui, que têm o meu WhatsApp, me mandam uma mensagem e fazem questões. Na maioria das vezes eu sou muito lisonjeiro, dizer que a conversa está muito boa, mas assim, sejam críticos daquilo que a gente está falando aqui, sugiram temas. Nós estamos aqui exatamente com essa finalidade. Quer dizer, a Ivonete, com esse sorriso maravilhoso, com essa iniciativa dela, o que nós estamos querendo fazer é, acima de tudo, compartilhar. Não é? Estamos num momento em que, felizmente, ninguém tem certeza de absolutamente nada. Perdermos a arrogância com relação às certezas é um passo fundamental para a gente transformar não só as nossas vidas, mas a vida das outras, dos outros, e transformarmos a vida no mundo. Uma vez mais, muito obrigado, Ivonete. Um beijo no coração de todos vocês e até quarta-feira.